Bem, irmãos, nós estamos aqui reunidos para ouvirmos a palavra do Senhor. Nossos irmãos que estão também nos assistindo através da internet, que a presença do Espírito Santo de Deus seja constante em cada coração. Irmãos, quando eu estava preparando esta mensagem, eu estava preocupado com o tema da mensagem. Lembrança jovem. Para vocês terem uma ideia, quando nós vamos sair para algum lugar, nós muitas vezes temos aquela impressão, né? Parece que eu estou esquecendo de alguma coisa. Nós criamos alguns hábitos para não esquecer. Por exemplo, o meu telemóvel, eu coloco ele neste bolso. Então, quando eu estou saindo, a primeira coisa que eu faço é pôr a mão no bolso. Opa, o telemóvel está aqui, então isso daqui eu não esqueço, né? A minha Bíblia, eu a coloco ao lado da minha bolsa. E quando eu vou sair, então já está ali, vou esquecer a Bíblia. Já pensou em esquecer a Bíblia? Puxa vida, né? E algumas coisas a gente vai fazendo para que venhamos criar um hábito para não esquecer. É ou não é uma realidade? Só que, infelizmente, vez ou outra, acontece de esquecer. Para vocês terem uma ideia, em 2002, eu fui de São Paulo para Ribeirão Preto fazer uma conferência jovem. E carreguei o carro, preparamos tudo certinho, tudo legal, estava tudo certo, tudo direitinho. Fomos carregando o carro. Quando partimos, era quase 500 quilômetros de viagem. Quando estávamos chegando em Ribeirão Preto, isso era na sexta-feira, estávamos chegando em Ribeirão Preto. Sabe quando bateu aquele... Olhei para minha amada esposa e disse assim: minha amada, você colocou meu terno, colocou minha roupa no... Ela, não, eu não. Você não pôs? Oh, não coloquei meu terno, não coloquei minha roupa para a conferência de sexta, sábado e domingo. Encostei o carro, já com aquele aperto no coração. Olhei o bagageiro, tinha bagagem das crianças, tinha bagagem da minha esposa, tinha tudo lá. Mas minhas roupas não estavam no carro. Puxa vida, aquilo me deu um... Era mais ou menos 2 horas da tarde. Sexta-feira, chegando numa cidade que não é a nossa. Ai, que agonia, e agora? Não tem roupa para conferência. Minha esposa, vamos passar no shopping. Vamos comprar pelo menos um terno, pelo menos comprar uma, né? Ai, aquilo me deu uma coisa ruim. Falei, puxa vida. Primeiro, né, ter que gastar, é ruim ter que gastar dinheiro, né? Mas serviu de lição para que nas próximas viagens eu não esquecesse a roupa para a conferência. Nós temos que usar alguns gatilhos para não esquecer. Morava em São Paulo, fui fazer um encontro de casais em São Vicente, litoral paulista. Preparamos tudo certinho, tudo legal, tudo direitinho. Fomos para o carro, tudo certinho, tudo legalzinho. E partimos. 3 horas de viagem. Quando cheguei em São Vicente, ao descarregar o carro, cadê meu computador? Cadê minha Bíblia? Estava na minha pasta. Eu sempre deixei ali para não perder, para não esquecer. Mas a minha maior preocupação não era só ter esquecido a pasta agora. É onde eu esqueci a pasta, porque eu estava no carro, o carro estava na rua. Falei, será que eu esqueci a pasta ali do lado da calçada? Nossa, aquilo começou a me dar uma aflição. Liguei. Não, a pasta está aqui, não está na rua. Falei, que alívio. Mas eu teria que fazer as palestras. Estavam todos no computador, todas as palestras estavam no computador, as mensagens.
e não dava tempo de voltar. Também comecei a criar gatilhos para poder não esquecer. Irmãos, a pior coisa do mundo é esquecer. Eu acredito que todos vocês aqui, se cada um fosse contar uma experiência, pelo menos uma experiência tem de esquecimento. É horrível esquecer. É horrível. A pior coisa que tem é esquecer. É por isso que a palavra de Deus, ela fala, lembra. Tem algumas lembranças aqui que eu colhi, e uma delas está no verso lido. E eu acho interessante que diz assim, a vossa lembrança será evocada diante do Senhor vosso Deus, e sereis salvos dos vossos inimigos. Irmãos, isso aqui a gente não pode esquecer. Porque se esquecermos, nós teremos um problema sério. Não seremos salvos. E eu acredito que todos aqui gostariam de ir para o céu. Todos aqui gostariam de serem salvos. Porque senão estaremos aqui na igreja hoje em vão. Todos nós que aqui estamos, temos um propósito, temos um objetivo. E o maior de todo esse propósito, o maior de todo esse objetivo é ser salvo. E esse conselho aqui vem falando, a vossa lembrança será invocada diante do Senhor vosso Deus e sereis salvos. Agora eu pergunto para vocês, que lembrança é esta? Eu achei interessante a comparação que o Montonito fez aqui, né? Ele falou assim, olha, lembrança jovem, né? Eu acredito que todos, quando chegarmos no céu, seremos jovens, né? Já pensou que gostoso, né? Nós vamos ter tantas lembranças, parece que, nossa, será que eu estou tão velho assim para lembrar de tanta coisa? Mas não, lá teremos toda a eternidade para lembrarmos de tantas coisas maravilhosas, tantas coisas boas, que coisa linda. Mas irmãos, a Bíblia nos fala de uma lembrança que tomou um versículo para falar dessa lembrança. Eu acredito que nossos irmãos que estão nos assistindo pela internet, acredito que vocês aqui devem lembrar desse versículo. É um versículo bem pequenininho, que fala para lembrar de alguém. Lembrar de quem? Mas esse versículo é grande. É um versículo bem pequenininho. Mas bem pequenininho mesmo. Eu acho que tem 3, no máximo 4 palavras esse versículo. Bem pequenininho. Eu acho que tem 4 palavras. Irmãos, por favor, abram suas Bíblias em Lucas 17:32. Pode ser no celular, pode ser no tablet, no iPhone, no iPad. Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas 17:32. Lembrem-se da esposa de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. É um versículo bem pequenininho. Algumas palavrinhas. Mas por que Jesus pediu para que lembrássemos da mulher de Ló? Por que lembrar dela? O que ela fez para ser lembrada? O que aconteceu com ela? Irmãos, toda vez que eu estou fazendo o ano bíblico, que chego nesse versículo, eu fico preocupado, porque aqui fala assim, olha, tem traduções que dizem lembrai-vos, lembrem-se, lembra da esposa de Ló, da mulher de Ló, mas de todas as maneiras diz assim, lembrem-se. Lucas 17:32. Por que lembrar da esposa de Ló? Ah, meus amados, nós temos um problema sério aqui. Por que lembrar da esposa dele? Porque ela esqueceu
de obedecer uma ordem. Vocês lembram do versículo para a introdução? A vossa lembrança será invocada diante do Senhor vosso Deus, e sereis salvos dos vossos inimigos. O que ela esqueceu? De lembrar da ordem dada. Qual foi a ordem dada? Não olhem para trás. A maioria dos jovens hoje, até nós já com meia idade, né? Bom, eu ainda sou jovem, mas tem muitos idosos aí, que faz o quê? Que fica lembrando de coisas do passado e ficam lembrando de coisas e se deleita com aquele mal do passado. Mas, infelizmente, tem muitos de nós que lembramos de uma coisa e esquecemos de muitas outras. Para vocês terem uma ideia, hoje, o telemóvel é um dos objetos mais lembrados. Embora alguns esqueçam no banco, esqueçam no carro, mas é um dos objetos mais lembrados. Verdade, o seu celular hoje, você está saindo, opa, vou lá tirar o celular da tomada. Você está saindo, opa, o meu celular. Gente, é incrível como nós temos facilidade de lembrar do celular. E não é verdade? Mas o que nós esquecemos? Esquecemos da Bíblia em casa. Muitas vezes esquecemos até de nos arrumarmos, né? Muitas vezes esquecemos de muitas coisas essenciais, boas. Mas desse rapazinho aqui, olha, pode acontecer. Pode acontecer de alguém esquecer. Sim, aí que está o problema. Aí ele fala assim, não, eu vou ter que fazer um sacrifício, mas eu tenho que voltar porque eu não posso ficar sem o meu telemóvel. Eu não posso ficar sem o meu telemóvel. Como que eu vou passar o dia sem o meu telemóvel? Irmãos, quando foi dada a ordem para aquele casal e para suas filhas saírem e não olharem para trás, o que quer dizer esta ordem? Não é somente fazer isto. Quando nós fazemos isso daqui, irmãos, tem aqui o nervo do pescoço aqui, que eu acho um nome muito grandão e muito feio. Esternocliptomastoideu. A Ellen ali entende dessas coisas, ela sabe. Não é esse o nome, Ellen? É um nome esquisito. Esternocliptomastoideu. Eu aprendi esse nome quando eu tinha quinta série, 8 anos. Não, peraí, 10 anos. Eu tinha um professor de ciências que ele fazia a gente lembrar, fazia-nos lembrar de palavras, decorar palavras interessantes. E este nome eu achei tão feio, tão grande, que eu lembrei, não esqueço dele. Esternocliptomastoideu. Eu nem sei escrever, falar eu sei. Mas olha, quando nós fazemos isso daqui assim, olha, nós mexemos com muitas coisas em nós. Mas uma das coisas que mexe muito quando olhamos para trás é com a nossa mente. É com nossas lembranças. Literalmente, se você olhar para trás, quando você olha para trás, você lembra de alguma coisa, vem alguma coisa na sua mente. Então, olhar para trás aqui, não era somente o ato de olhar para trás, mas era ter o seu coração para trás. Ter o seu coração para trás. Quando nós lembramos de nossos pecados, quando nós começamos a falar de nossos pecados, que já foram confessados, e voltamos a falar sobre eles, é como se estivéssemos crucificando Jesus novamente. E o ato daqueles anjos, falarem para aquela família, saiam, apressa-te, e ainda pegar pelas mãos e levar
Este ato é que realmente nós hoje precisamos abandonar certas coisas e esquecer certas coisas. Nós temos coisas que nós não podemos ficar lembrando. Eu me lembro uma vez que eu estava aconselhando um casal. E eles estavam com um problema sério. Por quê? Começaram a falar dos problemas do passado. Eu tive um namorado, não sei o que lá. Eu também tive uma namorada. Para que trazer esse assunto? Tem coisas que devem ser deixadas mesmo, que devem ser esquecidos. E a esposa de Ló não queria esquecer. O coração dela estava lá. E o que ela fez? Olhou para trás. O coração dela estava lá. Num momento ou outro, ela realmente iria olhar para trás, porque o coração dela estava lá. Então ela estava ali, sendo levada, e aquela aflição, aquela coisa, e Sodoma e Gomorra sendo destruída. Ela não resistiu. A Bíblia é bem clara, deixando para trás as coisas que ficam, e olhar para frente. Agora veja só que interessante. Nós temos aqui um outro versículo bíblico que fala de lembrança. Tem vários versículos bíblicos, mas eu tirei alguns aqui. Por favor, abram suas Bíblias em Apocalipse 2:5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Apocalipse capítulo 2, verso 5. Lembra-te, pois, de onde caíste. Prestem muita atenção no início desse versículo, meus amados. Lembra-te, pois, de onde caíste. O que quer dizer este lembra-te, pois, de onde caíste? Lembra-te, pois, de quando você deixou de ouvir a voz de Deus. Uma pessoa que é acostumada a ouvir a voz de Deus, o que acontece com ela? Se por acaso desviar para a direita ou para a esquerda, o que vai acontecer? Eis que está por detrás de ti uma voz, Isaías 30, 21. Eis que está por detrás de ti uma voz dizendo, este é o caminho. Quando te desviares para a direita ou para a esquerda, há uma voz dizendo, este é o caminho. Irmãos, nós temos um problema sério hoje. Nós temos um problema seríssimo. Nós ouvimos muitas vozes e não nos familiarizamos com a voz de Deus. Por exemplo, hoje nós ouvimos aqui quantas vozes? Puxa vida! Aqui tem um tal de Reels, é Reels que fala isso? Aqui tem um tal de Reels aqui. Um vem e fala assim, olha, o leite é bom para não sei o que lá e tal. Outro vem e fala o quê? O leite faz mal para isso. Um vem e fala assim, olha, o sal do Himalaia, aí o outro vem, o sal do Himalaia é falso. Aí um vem, rapaz, e vem as vozes, um fala assim, olha, você veste desse jeito que você vai ficar linda. Um outro vem, não, você tem que ficar mais linda desse jeito. Aí outro vem, gente, eu nem vou falar aqui porque é tanta coisa que fala que eu vou me perder. Uns vêm e falam assim, irmãos, devemos ficar atualizados com isso daqui. Outros vêm e falam assim, isso aqui é um grande perigo. E agora? É um problema sério. O que fazer com isso daqui? Irmãos, eu ainda não sei usar tudo. Meu genro, vez ou outra, meu filho, vez ou outra, minha filha, vez ou outra, está me ensinando a usar esse negócio aqui. Gente, não é que eu estou gostando de usar isso daqui? Só que tem um problema. E se eu ficar aqui? É gostoso demais, gente. Um dia, eu fui ver uma mensagem que me mandaram e eu caí na besteira e fazia assim, ó. Vê a próxima. Aqui me mandaram, nossa, que mensagem maravilhosa. Fiquei agradecido, mandei a mensagem para a pessoa, depois de 1 hora, mandei a mensagem para a pessoa agradecendo a mensagem que ela me mandou. Sabe por que eu demorei 1 hora?
Irmãos, quando você faz isso aqui assim, ó, é incrível. Aí vem mais uma mensaginha de 3 minutos. Você ri, né? Mas é o que aconteceu comigo. Eu fiquei preocupado quando eu olhei para o relógio e falei assim, eu não acredito que eu caí nessa. Eu não acredito que eu caí nessa armadilha. Mas graças a Deus que eu lembrei. E que eu lembrei? Eclesiastes capítulo 2, capítulo 3. Tem tempo. Tem tempo para tudo. Por favor, não fique aí perdendo tempo. Ai, que bom que veio esse versículo na mente. Só que eu ainda gastei 1 hora. Nossa. Aquilo me deu uma agonia tão grande, deu uma raiva de mim. Puxa, eu fiquei 1 hora, rapaz. Era uma mensaginha que o irmão mandou para mim, eu acho que dava 3 minutos. Eu só fui dar uma olhadinha na próxima. Puxa vida, que coisa horrível. Irmãos, é muito interessante nós nos familiarizarmos com a voz de Deus. Quanto mais nos familiarizamos com a voz de Deus, mais nos familiarizamos com aquele que nos faz lembrar. Vocês sabiam, eu acho que eu já contei essa experiência aqui. Em 1984, eu conheci o irmão Carneiro. Irmão Carneiro, eu não sei o nome dele até hoje. A gente só conhecia ele como irmão Carneiro. Um irmãozinho de seus 90 e poucos anos. Estava acamado, já bem avançado de idade, bem cansado. E nós, comportando, nós hospedávamos num determinado lugar, que ele também estava num quartinho ao lado. Irmão Carneiro. E era gostoso conversar com o irmão Carneiro, por quê? Porque ele lembrava dos versículos bíblicos com tanta facilidade, que ele lembrava dos versículos bíblicos, que tínhamos maior gosto de ficar perto dele, ouvindo ele falar da Bíblia, experiências e muitas coisas da Bíblia. Gente, como era gostoso ouvir o irmão Carneiro. E o irmão Carneiro me fez um pedido. Ele me fez um pedido, e eu saí para a comportagem, fiquei determinado tempo comportando, e quando voltei, eu acho que uns 2 ou 3 meses depois, irmão Carneiro e tal, eu gostava de ir lá conversar com o irmão Carneiro, eu gostava de ouvir o irmão Carneiro, mas quando eu entrei na porta do quartinho que ele estava, ele olhou para mim e falou assim, irmão Elvis, você lembrou de mim? Irmãos, aquilo me deu um aperto no coração. Irmão Carneiro, eu esqueci. Sabe o que ele falou para mim? Irmão Elvis, esquecer é pecado. Nossa, aquilo me deu um mal-estar tão grande. Eu falei, mas como que eu esqueci? Irmãos, eu tenho uma facilidade para esquecer as coisas. Eu tenho que estar sempre anotando e sempre fazendo gatilhos para poder não esquecer. A minha esposa fala para mim, né? Você faz. Eu falei, vou ter que fazer isso aí para não esquecer. E graças a Deus está dando certo. E mesmo assim, vez ou outra, eu esqueço de fazer o gatilho. Aí esqueço. Puxa vida. É muita coisa fazendo. Mas a gente não pode esquecer. E eu sempre, quando esqueço, lembro do irmão Carneiro. Esquecer é pecado. Esquecer é pecado. Vez ou outra, a Bíblia fala assim, lembra. E essa lembrança de Apocalipse, capítulo 2, verso 5, diz assim, lembra-te, pois, de onde caíste. Aí vem outra ordem, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti, e moverei do seu lugar o teu caçal, caso não te arrependes. Irmãos, por favor, me respondam. Quem é que nos faz lembrar? O Espírito Santo. Deus nos faz lembrar. Agora eu pergunto para vocês, e por que esquecemos? O problema está com Deus ou está conosco? Se é Ele que nos faz lembrar, onde é que está o problema agora? Irmãos, nós nos envolvemos
com tantas preocupações, com tantos cuidados desta vida, que infelizmente esquecemos de ouvir a voz de Deus. Porque Deus nos faz, não lembra. Nossa, e é gostoso quando Ele lembra. Gente, eu acho tão gostoso quando eu estou no estudo bíblico, e vem aquele versículo assim, olha, e depois vem outro. Quem é que está fazendo isso? O Espírito Santo. Mas agora eu pergunto para vocês, o que Ele nos faz lembrar? Aquilo que lemos, aquilo que estudamos, aquilo que ouvimos. Agora Ele vai nos fazer lembrar aquilo que não lemos, que não estudamos, que não ouvimos? Ah, meus amados, o que está acontecendo com muitos jovens hoje? O que está acontecendo com muitos adultos hoje, até idosos? Estão se distraindo de tal maneira que não abastece a mente, não abastece o coração, não cumpre a palavra que o salmista Davi falou. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É por isso que quando João, aqui no Apocalipse, diz, eu acho interessante o jeito que ele começa, lembra-te, pois, de onde caíste. O que vai levar esta pessoa a lembrar de onde caiu? Irmãos, a mensagem do púlpito, a mensagem lida na Bíblia, a mensagem ouvida no programa, vai fazer você lembrar. Mas se você se distrai com muitas outras coisas, o que vai acontecer com essas mensagens? Para a sua vida, são obsoletas. Por quê? Porque você não está se ouvindo, você está se distraindo. E muitas vezes, no momento que vai falar sobre aquela mensagem, o inimigo te distrai de tal maneira que aquela frase que você perde pode fazer o quê? Aqui fala, pode te fazer desviar do caminho. Então é muito importante nós tomarmos muito cuidado para estar sempre atentos à voz de Deus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Quanto mais intimidade com Deus, quanto mais intimidade com a sua palavra, quanto mais intimidade com a verdade, mais libertos somos. E o Senhor Jesus foi bem claro, conhecereis a verdade vos libertará. Então, quando nós começamos a lembrar das bênçãos, nós glorificamos a Deus. Mas se começamos a lembrar dos pecados, das maldições, de problemas, aí vai dar problema. A Pena Inspirada diz assim, não podemos impedir que os pássaros sobrevoem nossas cabeças, mas podemos impedi-los de fazerem ninhos. Podem surgir maus pensamentos, podem surgir coisas ruins, mas o que eu devo fazer? Amados, sabe o que aconteceu com Caim? Caim começou a maquinar o mal. E Deus teve um encontro com ele e falou o que para ele? O que Deus falou para ele? Olha, está aí. Estás à porta o mal. Estás no teu coração o mal. Mas compete a você fazer o quê? Ter domínio sobre ele. Irmãos, nós temos tendência para o mal. Nós temos tendências pecaminosas. Nós somos pecadores. Mas compete a nós ter domínio sobre essas tendências. Compete a nós termos domínio dessas tendências. E quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo? O Espírito Santo. Quanto mais eu me familiarizo com ele, quanto mais eu lembro de sua palavra, quanto mais eu lembro da experiência de Cristo, bom, irmãos, nós temos tantas boas lembranças para termos. Nós não podemos, de maneira nenhuma, ficar lembrando de coisas que impedem a nossa comunhão com Deus. Eu estava aconselhando um casal, e eles estavam com um problema, porque começavam a lembrar de certas coisas que aconteceu no relacionamento deles, e eles não se perdoavam.
E eles falaram assim, olha, pastor, é o seguinte, não temos mais condições de estarmos juntos. Eu falei, tem condições. E eles teimavam, não temos. Eu falei, tem condições, não temos. Eu falei, bom, então é o seguinte, vocês querem ir para o céu? Querem ser salvos? Claro! Eu falei, então, cumpra a oração do Pai Nosso. Ué, mas o Pai Nosso, o que tem o Pai Nosso? O Pai Nosso diz assim, perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo. Completa, irmãos? Aquele que me ofendeu. Você ora o Pai Nosso? Você ora o Pai Nosso? Aí eles olharam assim para mim. Então, por favor, lembra, ou lembre-se, que existe perdão. O que está acontecendo hoje? Nós nos orgulhamos, nós nos engrandecemos, achamos que estamos certos, achamos que está tudo direitinho da minha parte, quem é culpado é ela, quem é culpado é ele. Aí você não lembra que você também é o quê? Um pecador. Irmãos, nós temos um problema sério. Nós esquecemos que somos pecadores. E ao lembrarmos que somos pecadores, o que acontece conosco? Corremos a Jesus. Eu achei interessante que Jesus fala bem claro para nós. E olha, tem uma lembrança que eu acho muito interessante. João 14, 26 diz assim, ele vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito Santo nos fará lembrar de tudo que ele tem dito. E o que ele tem dito para nós? Já esqueceram? Vocês estão percebendo? Nós não podemos esquecer tudo que tem dito. E uma das coisas que Jesus falou, porque ele falou tantas coisas que se fosse escrever, a Bíblia diz que não caberiam nos livros. Teria que ter muitos livros. E todos esses livros ainda não caberia. Mas uma das coisas que ele falou, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ele foi bem claro, estava morrendo. Suas últimas palavras como um ser vivente aqui, como homem, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Nós precisamos de lembrar disto. Mas o que acontece muitas vezes? Esquecemos essa frase. E olha para a pessoa e fala assim, eu posso até te perdoar, mas... Irmãos, quando nós condicionamos o nosso perdão, nós não estamos lembrando de quem? De Jesus. Vocês estão percebendo que toda a nossa vida, quando aqui diz assim, olha, ele fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito, ele quis dizer assim, lembre-se sempre de Jesus, que mesmo morrendo, perdoou. Meus amados, quer resolver qualquer problema? Lembre-se de perdoar. A melhor lembrança que deve ter em nossa mente, lembrar de perdoar, resolve qualquer problema. Inclusive, na página 119 do livro Primeiros Escritos, lá diz assim, se deixássemos de lado o nosso orgulho, apenas 5 minutos bastariam para resolver qualquer problema. 5 minutos. Mas o que acontece conosco? A gente deixa o sol se pôr sobre a nossa iniquidade, sobre os nossos erros, sobre os nossos pecados. E a Bíblia é bem clara que o sol não se ponha sobre o vosso pecado, sobre o vosso mal, sobre a vossa ira, sobre o vosso erro. Irmãos, ainda deixar o sol se pôr? Resolva, lembre-se de perdoar. Ao lembrarmos de perdoar, o que acontece com a gente? Tira um peso, tira uma carga tão grande e resolve qualquer problema. Vocês estão percebendo como é fácil resolver problema? Perdoa. Pronto. Só isso, perdoa.
Mas, irmãos, olha que interessante. Em Deuteronômio capítulo 28, depois vocês leem em casa, confere direitinho, Deus expressa a sua bênção aos que dão ouvidos à sua voz. E ele também expressa as maldições àqueles que não ouvem a sua voz. Depois vocês conferem, Deuteronômio capítulo 28. Ali tem a bênção e a maldição. Bênção aqueles que ouvem a voz. Aqueles que estão sempre lembrando de Deus. Sempre está lembrando do perdão. Sempre está lembrando do sacrifício de Cristo. Sempre está lembrando do amor de Deus para conosco. Sempre lembra das coisas maravilhosas que Deus operou. Não devemos esquecer isto. Mas, quando esquecemos dessas coisas e ficamos lembrando da pessoa que te ofendeu, daquilo que foi ofendido, aí, rapaz, aí vai ter problema. E aqui diz que é uma maldição ficar lembrando dessas coisas. Devemos lembrar das coisas boas, das bênçãos, e esquecer as coisas más. Jovens, que lembrança você tem na sua cabeça? Adultos, que lembrança temos em nossas cabeças? Idosos, please, que lembranças tens na cabeça? Ah, meus amados, Isaías 59, versos 1 e 2, diz que Deus nunca deixou de nos ouvir. Nunca Deus deixou-nos de ouvir, nunca. Mas a nossa transgressão faz o quê? Separação. Nós deixamos de ouvir a Deus, mas Deus nunca deixa de ouvir. Você sabia que Deus te ouve no momento do teu pecado? Isaías 59, versos 1 e 2. Deus ouve você no momento do seu pecado. Você sabia que no momento do pecado, se você olhar para Deus e falar assim, Senhor, tenha misericórdia de mim, pecador. Deus te ouve na hora do pecado. Não espere terminar o pecado e depois ainda querer fazer um sacrifício, querer fazer alguma coisa para Deus te aceitar. Não! Se você ouviu a voz de Deus no momento do pecado, clame a Deus por misericórdia e Ele te ouve. É a única oração que Deus ouve imediatamente, dá atenção imediatamente e já imediatamente toma providência. É a única. Todas as demais orações dependem de quê? Depende de que as demais orações, irmãos? Depende do querer de Deus. Muitas vezes você está pedindo uma coisa e Deus não quer. Deus não te atende. Mas quando você ora pedindo perdão do teu pecado, o que acontece com Deus? Na hora, sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus. Romanos capítulo 5, verso 1. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Imediatamente, Deus olha para você com perdão e justifica você. Faz você justo imediatamente. Não espere. Imediatamente ouviu a voz de Deus, lembrou do versículo bíblico, lembrou de um conselho, lembrou de uma mensagem, lembrou do sermão, imediatamente chegue a Deus. Senhor, tenha misericórdia de mim. Meus amados, olha o que o salmista diz, e olha que ele teve experiência, hein? Enquanto, Salmos 32, verso 3, enquanto mantive os meus pecados inconfessos, meus ossos se definhavam dentro de minha alma, se agitava em angústia. Salmos 32, verso 3. Enquanto mantive os meus pecados inconfessos, enquanto eu não confessei o meu pecado, o que aconteceu? Meus ossos se definharam em minha alma, se agitava em angústia. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. No momento do mal, no momento da angústia, no momento mais aflito da sua vida, no momento que você está na desgraça do pecado, a vozinha de Deus tocando no seu coração, por favor,
Peça perdão a Deus. E Ele te ouve. E sabe o mais gostoso de tudo isso? Que Ele já te ouviu. Ele já te amou, enviando Jesus para morrer na cruz do Calvário por nós pecadores. Ele já nos ouviu. E em sua oração ele falou assim: eu não peço somente por esses que estão aqui perto de mim, que eram seus discípulos, mas também por aqueles que hão de crer em mim. E nós cremos no Senhor Jesus como nosso Salvador pessoal. Deus seja louvado por isso. Irmãos, nós devemos tomar muito cuidado de não ouvir outras vozes. Devemos tomar muito cuidado, porque muitas vezes essas vozes são enganosas. Muitas vezes essas vozes têm um pouquinho de verdade e bastante mentira. Ou tem bastante mentira, ou bastante verdade com um pouquinho de mentira. Aí eu pergunto para vocês, bastante verdade com um pouquinho de mentira é o quê? É mentira. Bastante mentira com um pouquinho de verdade é o quê? É mentira. Vocês perceberam que ao ouvirmos a voz de Deus, ao lembrar de sua palavra, estamos tranquilos? Porque a própria palavra de Deus diz, a tua palavra é a verdade. Irmãos, tem uma outra lembrança aqui na palavra de Deus. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Eu estava analisando aqui, nós santificarmos o sábado? Somos pecadores. Somos pecadores. Como nós santificamos o sábado, irmãos? Quando nós nos preparamos e lembramos do sábado. E que lembrança é essa? Eu achei interessante. Lembrar do sábado quer dizer, quando o sol se põe no sábado, que começamos uma nova semana, começamos uma vida de santificação, ou continuamos a vida de santificação. O que vai acontecer quando chegar o próximo pôr do sol para receber o sábado? Pode ficar tranquilo que você está santificando o sábado. Mas quando nós passamos a semana inteirinha, será que alguém lembra do sábado? Será que alguém lembra do sábado? Não é lembrar o sábado para guardar o sábado. Não é lembrar o sábado para receber o pôr do sol. Não! Aqui diz que é para santificar, irmãos. Porque guardar o sábado, tem muito mais pessoas guardando o sábado do que nós. Vocês sabiam disso? Tem muito mais pessoas, muita gente guardando o sábado do que nós. Muitas pessoas guardam o sábado, mas não santifica o sábado. Por quê? Porque durante a semana a sua vida é de que maneira? Não é uma vida santa. É uma vida profana, uma vida ímpia. Torce para chegar ao sábado só por causa do descanso. E não por causa da santificação. Tem gente que fala assim, ai que gostoso, chegou o sábado, amanhã no trabalho. O que ele está pensando? Não é o trabalho no sábado, meus amados. É a santificação do sábado. É a santificação durante a semana. Irmãos, quando nós nos santificamos durante a semana, pode ficar tranquilo que o sábado é santo para você, o sábado é santo para mim, o sábado é santo para nós. Mas quando não nos santificamos durante a semana, o que acontece no sábado? Torna-se um peso, como era para aqueles fariseus, para aquelas pessoas que para o sábado para elas era como? Um fardo. Se nós nos santificarmos durante a semana, quando ouvirmos a palavra, lembra-te do dia do sábado para santificar, o sábado será o que para nós? Deleitoso, prazeroso. Irmãos, vem uma ordem para nós. Vem uma ordem. Esta ordem aqui, meus jovens, é de uma maneira toda especial para vocês. Eclesiastes capítulo 12, verso 1. É um verso que todo jovem sabe decor. Decor e salteado. Não vou perguntar para vocês aqui porque vocês sabem decor. Eclesiastes capítulo 12, verso 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Antes que venha qual dia? Os dias maus, de enfado, canseiro, etc. Eu falei para minha esposa esses dias, eu falei, meu bem, eu me sinto tão bem, me sinto tão assim, energia, eu sinto feliz, sinto gostoso, e eu acho que eu ainda sou jovem.
A minha netinha me faz mais jovem ainda. Vovô, vamos brincar e tal, aquela coisa. E ela tem uma energia, gente do céu. Que coisa maravilhosa. E agora tá vindo mais um aí. E com certeza vai chegar com o vovô, vai querer brincar com o vovô, aquela coisa toda. A gente tem que ter energia, meus irmãos. É. Que gostoso ter energia para brincar com os jovens, né? Brincar com as crianças, né? Brincar com os bebês, né? Só que tem um problema. Aqui não é só o dia da velhice. Não é só o dia da velhice, porque tem muitos idosos aí que realmente têm energia, eles estão animados, estão firmes. Mas esses dias maus aqui, meus queridos, muitas vezes é aquela aflição que a gente passa na vida. Suas angústias, são algumas respostas que não tem, são algumas perguntas que você tem e não tem resposta, algumas questões, são coisas assim que você fica muitas vezes angustiado, angustiada, passa por aflições, passa por problema, passa por provas. Aí Deus fala assim, lembra do teu Criador. Tem pessoas que vai no celular e fica lá um tempão. Eu vou tirar meu estresse aqui. E começa a encher a cabeça de tranqueira. Tem gente que vai lá e fica um tempão vendo coisas que não deve e tal. Vou tirar aqui minha atenção. E começa. Aí piora a situação. Então, antes que venham esses dias maus, lembre sempre do teu Criador. Por quê? Porque a Bíblia é bem clara. Na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Então você jovem que está passando por dificuldade, está passando por problema, muitas vezes está indeciso, né? Está no vale da indecisão, ou no vale da decisão, ou no vale da angústia, da morte, da sombra. Seja lá o que está acontecendo de ruim com você, meus queridos, lembra-te do teu Criador. Nossos jovens que estão nos assistindo pela internet, passando por problema, passando por dificuldade, lembra do teu Criador. Irmãos, eu acho tão interessante que essa lembrança aqui me marcou na minha vida. Já fui jovem, eu aceitei a fé, eu tinha 13 anos de idade. Eu agradeço a Deus por isso, eu louvo a Deus por isso. E passei por muitas aflições, passei por muitos problemas quando jovem. Vou falar uma coisa para vocês. Eu louvo a Deus, porque o meu Criador é o seu Criador, é o nosso Criador. E nós não podemos perdê-lo. Não devemos, de maneira nenhuma, deixar de lembrar dele. Em qualquer situação de nossa vida, em qualquer circunstância de nossa vida, jovem, por favor, aqui diz, lembra-te do teu Criador. Uma vez um menino me procurou, 11 anos de idade. Pastor, eu nasci na igreja. Que legal, abracei eles. Puxa, que bom. Privilégio, né, ter nascido na igreja, 11 anos. Aí ele falou assim, pastor, mas só que eu estou com um problema. O que aconteceu? Olha, eu comecei a usar aí ele falou um baseado, né? E eu fiquei preocupado quando ele falou baseado. Porque o baseado vicia. 11 anos de idade. 11 anos de idade, eu fiquei indignado. Um menino de 11 anos de idade usando baseado. E estava viciado. E ele perguntou para mim. Ele falou assim, e agora? Meu pai e minha mãe não sabem. Mas eles já estão percebendo que eu não estou bem. E eles ficam, meu filho, mas você nasceu na igreja, o que está acontecendo? E eu estou morrendo de vergonha de falar para papai e mamãe que eu uso um baseado. Eu falei para ele, a primeira pessoa que deve saber disso é seu pai, sua mãe. Eles te amam de tal maneira que vai fazer de tudo para te ajudar. Meus queridos, papai e mamãe querem ajudar. E eu falei para ele, papai e mamãe querem te ajudar. Você tem apenas 11 anos, como você está viciado no baseado? O menino que nasceu na igreja. Aí ele olhou para mim e falou assim, o que eu faço? Eu falei, olha, primeiro, busque a Deus. Primeiro, busque a Deus. Peça a Ele força. Segundo, meu filho, imediatamente converse com seu pai e com a sua mãe. Ele falou assim, eu estou morrendo de vergonha. Eu falei assim, olha, mais vergonha é você estar lá com as pessoas, onde você compra isso, onde você adquire isso, saber que você é um cristão, nasceu na igreja.
Qual testemunho você está dando para eles? A Bíblia fala que você tem que ser exemplo do fiel. Se a Bíblia fala que você tem que ser exemplo do fiel, você nasceu na igreja. O que essas pessoas esperam de você? Fidelidade. Então disso aí você tem que ter vergonha. Ele começou a chorar profundamente. Começou a chorar profundamente. E eu falei para ele, olha, você entendeu. Eu gostaria que você falasse com seu pai ainda hoje, com sua mãe ainda hoje. Eu gostaria de te ajudar. Além de orar com você, eu vou conversar com seu pai e com a sua mãe. Pode ser? Sim, fale com ele. Eu falei, não, mas primeiro você fala. Primeiro é você que vai falar. Irmãos, naquele mesmo dia, aquele jovem chegou com o pai e a mãe. O pai quis dar uma surra nele. Quis dar uma surra nele. A mãe chegou com ele e falou assim, não. Ele teve coragem de vir aqui, não vamos bater nele. Vamos orar com ele. Vamos jejuar com ele. Vamos tratar dele e ele vai se ver livre desse problema. Esse rapaz hoje já está chegando aos seus 40 anos. Vou falar uma coisa para vocês. Me emociono falar isso. Hoje ele está feliz, está bem, está casado, é um obreiro, está de vento em popa no trabalho. Aí eu pergunto para vocês, vale a pena ou não lembrar do Criador nos dias da mocidade? Vale a pena. Quer vencer o problema na vida? Lembra do Criador. Está passando por sérias decisões que devem ser tomadas? Lembra do Criador. É só lembrar do Criador. Fique tranquilo, quando você lembra, o que vai acontecer com você? Aquele que começou em vós a boa obra, ele há de terminar. Ele prometeu isso. Aquele que começou a te convencer do pecado da justiça, ele há de terminar. E sabe o que acontece mais que ele faz conosco, que eu fico maravilhado? A Bíblia ainda diz assim, ele nos purifica de todo mal e de toda injustiça. Além dele terminar o trabalho que ele começou, ele nos purifica. Irmãos, que palavra maravilhosa! Nos purifica. E se purifica, meus queridos, devemos acreditar. Devemos acreditar de tal maneira e sempre lembrar do Criador nos dias da mocidade. Sempre lembrar. Não esquecer do nosso Criador nos dias da mocidade. Irmãos, Timóteo diz assim, Paulo escrevendo ao Timóteo diz assim, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. 1 Timóteo capítulo 4, verso 12. Por favor, jovens, decore este verso. 1 Timóteo capítulo 4, verso 12. Decorem este verso. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. Irmãos, eu me emociono quando eu leio esse verso. Porque eu fui jovem. E com a graça de Deus, hoje estou com 56 anos. Fui desprezado algumas vezes, mas não por ser fiel, não por ser mal, mas pela fidelidade a Deus. Ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. Agora veja só a continuação do verso. Mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Meus queridos, qual é a maior lembrança jovem? Qual deve ser a maior lembrança jovem? Do Criador. Lembra-te do teu Criador. Lembra-te. Essa deve ser a maior lembrança jovem. Lembra-te do teu Criador. Por quê? Porque isso te faz fiel. Te faz exemplo dos fiéis. Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. A maior lembrança do jovem é a sua consciência guiada tão somente pelo Espírito Santo de Deus. A maior lembrança de um jovem é tão somente a sua consciência ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém.